Desafio Detox 21 e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre quais são as toxinas que inflamam o nosso organismo e as fontes de intoxicação. Bom, essas toxinas elas podem ser de origem endógena, ou seja, que a gente mesmo produz dentro do nosso organismo através do metabolismo celular ou do metabolismo de bactérias, micro-organismos e parasitas que residem dentro do nosso organismo, tá? E também podem ser toxinas que vêm de forma externa, através da nossa alimentação, da nossa respiração ou daquilo que entra em contato com a nossa pele. Todos os dias nós estamos expostos a diversas toxinas, que estão no meio ambiente, no ar, na poluição, nos produtos que a gente usa, naquilo que a gente ingere, no que a gente consome de alimento. E aqui eu trouxe um painel para vocês com um resumão de todas essas toxinas, mas a gente vai conversar com mais detalhes de algumas toxinas mais importantes. Nos cosméticos também a gente vai ter uma série de substâncias que fazem parte da composição deles mesmos, tem a intenção de trazer ali uma emulsificação, que é juntar uma coisa oleosa com um líquido, ou trazer conservação, ou trazer cheiro, trazer cor, trazer uma mudança na textura. E aqui eu quero ressaltar com vocês os parabenos, que são conservantes de origem petroquímica, e a gente também vai ter os petrolatos, fitalatos também, que estão na composição. Hoje a gente já tem no mercado alguns produtos que vêm com rótulos livres de parabenos, que são produtos um pouco mais conscientes. A gente também vai ter fragrâncias artificiais, que são disruptoras endócrinas. Mais para frente a gente vai conversar sobre isso. A gente também tem lauril. Lauril são moléculas que são capazes de trazer espuma, então estão presentes nos shampoos. A gente precisa ter muita atenção a essa listinha aqui de substâncias que vão estar nos rótulos. E aí, meninas, se tem toxinas nos cosméticos, imagino que não tem nos produtos de limpeza, que são produtos químicos mesmo, A gente vai ter sabões muito agressivos, tensoativos, que são responsáveis por fazer limpeza de gordura e acabam destruindo as membranas celulares do nosso corpo. E isso faz com que a gente tenha bastante alergia de pele, de escamação, aquela alergia de contato com produto químico. A gente também vai ter a mesma história das fragrâncias artificiais, inflamaciantes, desinfetantes, produtos com cheiro muito forte. A gente precisa ter uma atenção especial. Também tem substâncias sequestrantes e quilantes que têm a função ali de tirar alguns minerais da água, melhorar um pouco a limpeza dos tecidos e das superfícies, e eles, além de serem prejudiciais para a gente, também são muito prejudiciais para o meio ambiente. Plastificantes, meninas, praticamente tudo que a gente usa no nosso dia a dia tem plástico, não é mesmo? Os potes, os produtos, as embalagens, tudo praticamente que a gente usa. E no Brasil a gente quase não recicla esse plástico, E ele acaba parando no meio ambiente, muitas vezes no mar. O ideal seria que parasse na reciclagem, Mas estão lá no aterro sanitário ou no lixão. E aí quando esse plástico começa a degradar, ele começa a liberar microplásticos. Esses microplásticos eles vão parar na água e a gente acaba consumindo através da água. Além disso, também são liberadas partículas desses plásticos no nosso alimento, no alimento que está embalado com plástico, naquele alimento que a gente aquece no micro-ondas, estando dentro de um potinho de plástico, na garrafa de água, que é de plástico e acaba sendo esquentando, com a variação de temperatura, ou então refrigerante, que é super ácido, e tudo que é ácido, quando entra em contato com plástico, libera ainda mais plástico. Além disso, também vão ter plastificantes em tintas e várias outras coisas que a gente usa. Metais tóxicos e teflon. Bom, vou começar pelo teflon, que você deve ter pensado aí, meu Deus, minha panela antiaderente tem teflon. Pois é, quando a gente aquece esse teflon, ele libera um gás chamado PFOA, e esse gás ele fica ali na nossa comida, tá? Além disso, a panela de teflon ela é feita de alumínio. Quando arranha aquele teflon ali, acaba liberando alumínio no alimento. E falando em alumínio, a maior parte das nossas panelas são de alumínio mesmo, E aí quando a gente prepara um alimento ácido, ele começa a liberar ainda mais partículas de alumínio na nossa comida. Além disso, também arranhando com a colher o fundo da panela, a gente vai estar levando essa degradação maior. O alumínio também está presente em medicamentos, seja como conservante, corante ou até na estrutura mesmo do medicamento, que é o caso do hidróxido de alumínio,
que é um medicamento antiácido para diminuir a acidez do estômago. A gente também tem alumínio na parte interna de muitas embalagens. E a principal forma da gente se contaminar com alumínio é através dos antitranspirantes. O alumínio é uma substância que vai bloquear o canal sudoríparo, ou seja, não vai deixar que o suor saia. E aí a gente se intoxica de duas formas. Uma, não eliminando toxina através do suor. E duas, contraindo alumínio para dentro do organismo. E é um perigo muito grande porque é próximo das nossas mamas. Então tem um risco elevado de ter câncer de mama por conta do alumínio. O chumbo está presente em tintas de cabelo e em pigmentações de maquiagens, e os batons são assim top 10 para ter chumbo. Principalmente esses batons e maquiagens aí de origem duvidosa, precisa ter muito cuidado. O chumbo também está no cigarro, está no cheiro da gasolina, então por favor não fique respirando esse cheiro quando você estiver no posto. Também está presente em agrotóxicos, nas baterias, nas pilhas. Então, vamos ter um pouco atenção com o chumbo, porque é um dos metais que a gente mais se intoxica. O mercúrio, a maior contaminação é dos peixes, porque vem lá de origem do garimpo, onde o garimpeiro joga o mercúrio no fundo do rio para conseguir extrair o ouro. E aí esse mercúrio contamina algas, contamina os peixes que vão comer as algas e os peixes que comem peixes, e assim uma grande contaminação na cadeia alimentar e acaba parando na gente, porque somos os últimos consumidores dos peixes. Então já fica a dica aqui, quanto menor o peixe, menos intoxicado com mercúrio ele é. E se ele for do fundo do mar, menor a chance também, tá? O mercúrio também está na amálgama, que é aquela obturação metálica do dente. Hoje em dia não se faz mais. Hoje em dia tem resinas que são mais estéticas e menos intoxicantes. O mercúrio também está presente nas lâmpadas fluorescentes e incandescentes, aquelas lâmpadas com a camada externa de vidro. Então tem que ter uma atenção muito grande no manuseio e na forma de descartar essas lâmpadas, tá? O arsênio está presente nos agrotóxicos e o arroz é a principal fonte de contaminação do arsênio. E eu vou ensinar para vocês como fazer uma correta limpeza do arroz para diminuir bastante essa quantidade, tá? Ele também está presente nesses perfumes aí de origem duvidosa, então toma cuidado com perfume falsificado. O cádmio está presente na fumaça industrial, também presente no cigarro e presente nas farinhas refinadas. É uma contaminação através de um processo industrial. Gente, metais tóxicos não deveriam estar presentes em nada que a gente faz uso, mas infelizmente está presente em muitas coisas. Você já sabe que drogas de abuso e bebida alcoólica têm lá suas toxinas, né? Os medicamentos também são intoxicantes. Tudo depende da quantidade do consumo. O nosso fígado ele já tem a responsabilidade de detoxificar essas substâncias, mas quanto mais a gente faz uso, pior é. Então, muito cuidado com a automedicação, gente. Medicamento é para ser tomado em extrema necessidade, não é para qualquer coisa. Agrotóxicos, como o nome já diz, né? São tóxicos usados na agropecuária. Gente, o Brasil é o principal país que faz uso de agrotóxico no mundo todo. E nos últimos anos, infelizmente, a gente teve um aumento considerável da liberação desses agrotóxicos. E olha só, não são só os produtos vegetais que vão ter agrotóxicos não, tá? A carne também, uma vez que o animal come a ração que tem agrotóxico. Produtos industrializados também que são feitos de produtos que têm agrotóxicos. E olha só, no Brasil a gente tem principalmente a soja, a cana e o milho, que é a base praticamente da alimentação industrializada. Então não fique pensando você que vai deixar de comer alface para comer um produto embalado e ter menos agrotóxico, isso não é uma verdade, tá? Aqui no Desafio Detox eu vou ensinar vocês a como reduzir a quantidade de agrotóxicos dos nossos alimentos também. Aditivos alimentares são todas as substâncias que são adicionadas, por isso esse nome é aditivos, nos alimentos que são preparados industrialmente. Então eles vão ter também várias funções. Aqui eu listei algumas: estabilizar, manter a espessura, fazer mesmo o processo de emulsificação, que é juntar o óleo com água, de conservar principalmente, de diminuir a umidade desse alimento para ele não estragar, de ser antimofo, de colorir também, de trazer sabor. Enfim, são várias as funções que esses aditivos alimentares têm. E eu quero ressaltar um nesse momento, que é o glutamato monossódico.
O glutamato é uma substância que já tem naturalmente na natureza. Ele aciona um sentido que é o umami na nossa língua e por isso realça o sabor. E o glutamato ele é usado em tudo que é industrializado, que tem sabor, que é para aumentar. Então, temperos prontos, molhos, biscoitinho, adoçante, tudo que precisa aumentar o sabor vai ter glutamato. O glutamato ele vai estimular lá nos nossos neurônios receptores glutamatérgicos. E aí isso vai trazer a longo prazo uma intoxicação, uma neurointoxicação, que vai gerar estresse, vai gerar reatividade. Sabe aquela pessoa que logo te responde, aquela pessoa impaciente? Então, tudo isso aí, olha, fica de olho se você não está consumindo produtos que tenham glutamato, tá? E olha que a quantidade infinita de produtos industrializados que contêm glutamato monossódico ou outros. Ciclamato também é um nome bem parecidinho, tá? Tudo, gente, olha, biscoitinho, produtos instantâneos, refrigerante, vamos ter atenção no açúcar e adoçantes artificiais, tipo a sacarina, o ciclamato, o aspartato e a sulfame, sucralose, vão ser também toxinas quando usados em quantidade acelerada. Que eles vão alterar bastante a nossa microbiota intestinal e outros que acabam inflamando e também trazendo uma neurotoxicidade, tá? E aqui eu coloquei para vocês nomes de açúcar. Ah, Marjorie, açúcar de milho, açúcar de coco, açúcar demerara, açúcar cristal, açúcar mascavo, são açúcares melhores? São açúcares. Essa é a resposta. A diferença vai ser no quanto foi refinado ou não. E aí tem menos processo industrial, menos toxina envolvida. Mas não deixa de ser açúcar, tá? É tão prejudicial para a microbiota como o açúcar refinado normal. E aqui também os carboidratos refinados e gorduras trans, que estão naqueles alimentos que a gente adora, né? Nos junk foods, no fast food, no hamburgão, no sorvete, na batata frita congelada, nos itens de padaria. Tudo isso também em quantidades exageradas e cotidianas vão trazer prejuízo muito grande para a nossa microbiota e para todo o nosso organismo. Aí eu vim trazer esse assunto polêmico aqui para você. Você chega e fala, doutora, agora eu tô fazendo dieta, tô comendo pão integral, tô comendo peito de peru e uma saladinha. Vamos verificar esse teu alimento? Olha só, quando a gente fala de peito de peru, olha o que tem na composição. Açúcar, proteína vegetal de soja cheia de agrotóxico, regulador de acidez, estabilizante, espessante, antioxidante, realçador de sabor, olha aqui o glutamato, ó. Aromas naturais e artificiais, conservantes e corantes. Tudo isso aqui, gente, do 6 para baixo é aditivo alimentar. Tem sal também na composição e vamos falar aqui da bolacha ou do pão integral, que é parecido. Vai ter farinha de trigo integral, gordura vegetal, que é a gordura trans, vai ter açúcar, açúcar invertido, que também não deixa de ser açúcar, fermento e esses dois últimos aqui são conservantes aditivos alimentares também. Então perceba, você acha que está fazendo uma troca, muito melhor tirar o seu pão francês e passa a comer o pão integral com um peito de peru, trocando de repente o presunto ou a mortadela, e não está fazendo essa troca toda que você acha, não. Você deixa de comer um alimento de verdade, come um industrializado e não é essa bênção que você imagina. E aqui eu não quero te decepcionar, te desestabilizar ou te desmotivar a ter uma alimentação mais saudável. Mas você vai aprender no Detox 21 é o que é comida de verdade e é ter prazer em comer esses alimentos. Eu também queria te trazer atenção para uma coisa que é a seguinte. Há 30 anos não existia nem metade da quantidade de agentes químicos e toxinas que nós somos expostos diariamente. Então é muito normal a gente ouvir falar, meu avô, minha avó, minha bisa tinha uma vida mais saudável, morava na roça ou não morava na roça, enfim, mas comia certas coisas e não ficava doente. Não ficava, gente, porque o gado daquela época não comia tanto agrotóxico como come hoje. Não tinha tantas porcarias nas alimentações, não tinha alimento industrializado igual tem hoje, não tinha exposição à radiação do Wi-Fi, do celular, da televisão. Então tudo isso faz bastante diferença na nossa sociedade atualmente.
Bom, e aí também quero te mostrar uma toxina diferente que é produzida naturalmente por esses dois alimentos aqui. A solanina é produzida pela batata, que é aquela manchinha verde. Então, quando ela é ameaçada, ela produz aquilo ali. Então, é comum uma batata cair, se machucar entre aspas, né? E ficar verdinha. Então, não coma porque é uma toxina, tá? E a ilinamarina que está presente no aipim também, que é o aipim que a gente não deve consumir. Então, precisa ter uma atenção no tipo de aipim que você está comprando. A acrilamida também é uma toxina que ela é resultado da forma de preparo de um alimento. Então acontece aqui uma coisa chamada reação de Maillard, que é quando a gente aquece, na verdade, né? Um alimento que contém água, carboidrato e aminoácido, ou seja, proteína. E aí vai trazer aquele escurecimento. Tá vendo? Olha só, coloquei aqui uma imagem bem ilustrativa. Quanto mais escurinho tiver o alimento, mais acrilamida ele tem. A batata que é cozida na panela de pressão também tem bastante acrilamida. Então, quanto menos escuro, a gente tem que ter atenção a isso e evitar cozinhar alimentos, carboidratos por muito tempo. Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Meu Deus, Marley, que nome difícil. Isso é um nome difícil mesmo para umas substâncias que são formadas através da combustão do carvão, da madeira e de combustível fóssil também. Então vai estar aí na fumaça do carro, na fumaça do churrasco, na fumaça da fogueira e na fumaça industrial. Esse é o tipo de coisa que a gente basicamente não consegue se livrar. Por isso que mais uma vez eu vou bater na tecla da importância de constantemente a gente estar dando suporte para o nosso organismo fazer detox. As micotoxinas são toxinas produzidas por fungos. Esses fungos, eles podem estar no alimento que a gente come, eles podem estar morando no nosso intestino, fazendo parte da nossa microbiota intestinal, e eles também podem estar no ambiente. Bom, em relação a alimentos, os que mais têm essas micotoxinas, ou seja, presença de fungos, são aqui, ó, os grãos, né? Milho, sorgo, soja também tem, trigo, cevada. A gente vai ter muito no amendoim. Alimentos que ficam expostos a granel, assim, na loja, para você ir lá comprar, tipo, comprar castanha, comprar o milho. Alimentos secos também. Então, esses são fontes de muita micotoxina. O café também é, e por isso que a gente vai passar por um processo aí de orientação de café, tá? Alimentos que contêm bolor, ou seja, alimentos que têm aquela manchinha, sabe, esverdeada, assim, altinha, qualquer alimento que esteja escurecido, que tenha isso, gente, esse alimento é lixo. Não é para tirar só aquela partezinha do alimento que tenha o bolor, não. Porque os fungos, eles jogam hifas e eles jogam os esporos para eles poderem se espalhar pelo ambiente. Então, muitas vezes a gente não está vendo, mas todo aquele alimento ali está contaminado. Então, por favor, alimento mofado é lixo, infelizmente. E aqui, como eu falei do mofo ambiente, né? O mofo que está na parede. Se você reside numa cidade úmida como a minha, que é Petrópolis, com certeza você vai lidar bastante com esse mofo na parede. Então, gente, ventilar o local, deixar bater sol, evitar coisas úmidas, infiltração, tem que ter atenção ao mofo ambiente, porque tá ali na nossa respiração, é algo que a gente não consegue mesmo controlar, diferente do alimento que joga fora, né? E uma atenção, mulheres, a calcinha pendurada no chuveiro. Você pode muito bem lavar sua calcinha no chuveiro sim, se você quiser, mas não é para deixar ela ali molhada, secando, porque o banheiro é um ambiente úmido. Então, se vai fazer esse tipo de lavagem, tem que ter um local arejado, ventilado, para poder secar a tua calcinha, tá? E aqui, olha só. Você já percebeu a língua esbranquiçada? Algumas pessoas têm a língua esbranquiçada com mais intensidade do que outras, principalmente quando acordam. Isso é chamado de saburra lingual, que é um biofilme tanto bacteriano quanto fúngico. Então, olha só, estou te contando que tem bactérias e fungos naquela placa branca da sua língua. Por isso é fundamental que quando você acorde, você faça uma raspagem da língua e eu vou te ensinar isso. Inclusive, é o desafio que você vai ter que concluir também. Outras toxinas são as bacterianas, produzidas mesmo pelas bactérias, que ou a gente contrai e vai ter algum tipo de infecção aguda, tipo de repente você tem uma amidalite, você tem uma infecção em algum local, ou então das bactérias que fazem parte da nossa microbiota intestinal. E aí, quando você tem uma coisa chamada disbiose intestinal,
que é um aumento de bactérias ruins residentes no intestino, você vai ter uma liberação das toxinas destas bactérias na sua corrente sanguínea. Isso gera um quadro aí de intoxicação geral e é daí que vem a inflamação crônica. Não é o foco do Detox 21, tá? Mas já fique sabendo aí, se você quiser saber mais sobre isso, olha o meu Instagram que tem muito conteúdo falando sobre desbiose, tá? E as toxinas produzidas por parasitas também são toxinas desagradáveis para o nosso organismo. Muitos desses parasitas precisam ficar presos ao nosso intestino e eles acabam liberando substâncias entre as nossas células, na nossa corrente sanguínea. Isso aqui é uma microscopia de uma lâmina de fezes, então a gente tem vermes, tem cisto, o ovo, dentre outros parasitas que a gente também tem a giardia, que produz toxinas bem agressivas, apesar de ser tão pequenininho que não conseguimos ver só com o microscópio. Então vamos estar atentos sempre para fazer essa desparasitação, tá? Bom, falei contigo que ia trazer um pouco sobre o que são disruptores endócrinos, né? Primeiro a gente tem que entender o seguinte: os nossos hormônios, eles funcionam se ligando nas nossas células, numa espécie de chave e fechadura, onde nossa célula vai ter a fechadura e o hormônio a chave. Lá ele encaixa no receptor, tá? Que é essa fechadura. E aí todo o processo vai acontecer dentro da nossa célula, no nosso metabolismo de forma geral. E aí existem algumas substâncias que competem com esses nossos hormônios. São substâncias parecidas, ó. Olhando aqui por esse esqueminha, você vai ver que tem aqui o nosso hormônio natural, que se ligou na célula e trouxe uma resposta normal. Mas a gente tem aqui um disruptor endócrino, que pode ser qualquer uma dessas substâncias aqui, também consegue se ligar nesse receptor, também consegue ser uma chave que entra na fechadura, mas vai ter uma resposta diferente na nossa célula. E aí você começa a ter problemas de fertilidade, problema como TPM, tem endometriose, tem um monte de problema hormonal, sua menstruação não é regular, você está sempre cansada, sua libido está muito baixa, sua tireoide não funciona muito bem, você tem um montão de problemas. Isso porque você está cheio desses disruptores endócrinos, que são essas substâncias químicas que estão competindo com teus hormônios. Então, gente, dica aqui. Para emagrecer, para ter fertilidade, para ter saúde, precisa fazer uma limpeza desses disruptores. E não só limpeza, né? Diminuir também a exposição. E aqui eu destaquei em grupos da onde vêm, né, esses disruptores. Então, a gente vai ter nos alimentos, a gente tem químicos que vêm da indústria, em vários medicamentos, em agrotóxicos também, os produtos de higiene pessoal, de limpeza. Meninas, atenção de novo, creme, shampoo, produtos muito artificiais e aos metais pesados também. E aqui então trouxe aquela listinha de coisas que eu já falei. Printa aí, compartilha com a tua amiga, fala pra ela, olha o que eu tô descobrindo, porque isso aqui, gente, a medicina tradicional não te fala e ela nem olha para isso aqui. E a indústria de alimentos, a indústria farmacêutica não quer nem que você saiba disso. Quer mais que você seja uma pessoa escrava de medicamentos mesmo, então se você adoecer, melhor ainda. E na próxima aula, então, a gente vai falar sobre a detoxificação hepática, como ocorrem as fases, o que é necessário e a gente depois fala sobre suporte nutricional. Te espero lá!